Você conhece Hades e Rogue Legacy? Então, esses jogos são exemplos de um gênero chamado roguelike. O gênero roguelike se caracteriza por jogos de aventura ou RPG em que o jogador controla um personagem em um ambiente geralmente gerado aleatoriamente. A cada nova jogada, o mundo do jogo é diferente, proporcionando uma experiência única cada vez que o jogador começa uma nova partida. Além disso, o jogador só tem uma vida, ou seja, ao morrer, o personagem deve recomeçar do início, sem poder retomar onde parou. E aí, reconheceu esse gênero? Bem, meu nome é Lucas, o seu empreendedor de hoje, e agora eu vou te contar a história do roguelike, um dos gêneros de games mais queridos da galera. Mas antes, já deixa aquele seu like para fortalecer o canal, também se inscreva caso você esteja gostando dos conteúdos, e também vai lá conferir o newage.gg, a nossa plataforma em que tem várias funções para você que é fã de videogames. Lá você poderá encontrar novos jogadores para entrar no seu time e fazer aquela partida maneira. Também tem notícias diárias sobre o mundo de tecnologia, games e cultura pop, além de ter campeonatos semanais dos seus esportes favoritos. Tudo em um único lugar, newage.gg. Vai lá conferir, o link tá na descrição. A história do gênero de videogames roguelike é como uma tapeçaria complexa, tecida ao longo de décadas por desenvolvedores dedicados e uma comunidade apaixonada de jogadores. Esse gênero nasceu no início dos anos 70, com a criação do Dungeon, um jogo desenvolvido para o sistema de ensino Plato. Mesmo com sua simplicidade, o conceito de explorar masmorras em busca de tesouros enquanto enfrentava monstros semeou as ideias que mais tarde seriam refinadas em Rogue. Rogue revolucionou o gênero em 1980, com sua dificuldade elevada, geração procedural de mapas e a permanência da morte. Os jogadores se aprofundam em um labirinto gerado aleatoriamente, em busca do lendário Amuleto de Endor, enfrentando monstros e armadilhas pelo caminho. Glenn Whitman, um dos criadores de Rogue, disse em uma entrevista que a cada jogada os jogadores enfrentavam novos desafios, armadilhas e inimigos, o que oferecia uma experiência única a cada tentativa. O uso de caracteres ASC2 para representar jogadores, inimigos e ambientes também era uma técnica criativa na época, dada a limitação dos gráficos. Após o sucesso de Rogue, desenvolvedores de todo o mundo foram inspirados a criar seus próprios jogos. O Hack, lançado em 82, introduziu conceitos como patches e lojas. Mais tarde, em 87, evoluiu para o NetHack, uma versão mais complexa e profunda, que incluía ainda mais elementos de jogabilidade e humor. O NetHack se tornou famoso por sua diversidade de jogabilidade e múltiplas maneiras de vencer ou perder. O desenvolvedor do NetHack, Mike Stephenson, descreveu o jogo como um desafio para os jogadores de todas as habilidades, com sua complexidade, humor e profundidade sem paralelo. Durante a década de 90, títulos como Ancient Dominions of Mystery e Angband emergiram com suas próprias interpretações do gênero roguelike, cada um incorporando diferentes elementos e estilos de jogo. Aí os anos 2000 marcaram um renascimento e adaptação ao mainstream do gênero roguelike. O desenvolvimento de jogos indie se tornou mais acessível, permitindo que pequenos estúdios experimentassem novas ideias. Em 2008, Dungeon Crawl Stone Soup ganhou popularidade entre a comunidade do roguelike por sua acessibilidade em comparação com títulos mais antigos. Sendo que no mesmo ano, a empresa independente de desenvolvimento de jogos, a RQ, lançou Spelunk, um jogo de plataforma 2D com elementos roguelike. Spelunk, que foi um sucesso instantâneo e foi amplamente elogiado por sua jogabilidade viciante e desafiadora. Seu design de nível gerado proceduralmente significa que cada partida era única, e a morte permanente do personagem aumentava a tensão e o desafio do jogo. Em 2011, o lançamento de The Binding of Isaac marcou uma virada no gênero, misturando elementos roguelike com mecânicas de Bullet Hell. O criador do game, Edmund Macmillan, comentou em uma entrevista que, abre aspas, o sucesso inesperado do jogo mostrou que elementos roguelike poderiam ser incorporados em outras formas de jogabilidade e ainda assim serem bem-sucedidos, fecha aspas. Com mais de 2 milhões de cópias vendidas, o jogo foi um sucesso, tanto comercial quanto de crítica. Na verdade, no geral, a década de 2010 viu uma explosão na popularidade dos roguelikes. Jogos que incorporam elementos de roguelikes, mas que se afastaram daquela fórmula rígida que vinha lá do Rogue, assim chegando ao grande público. Títulos como o próprio Spelunk e o Rogue Legacy fundiram a geração procedural e a pena de morte com mecânicas de plataforma. Em particular, Rogue Legacy introduziu uma mecânica única de geração de personagens, onde cada novo personagem é um descendente do anterior com características genéticas únicas.
Com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas, o jogo claramente foi um sucesso. Já em 2019, Slay Spire uniu roguelikes com deck building, enquanto Hades, lançado em 2020, combinou narrativa rica e combate intenso com mecânicas de roguelike, vendendo mais de 3 milhões de cópias e ganhando diversos prêmios. E assim foi se constituindo um subgênero dentro do roguelike, que é o roguelite. Mas vamos falar mais de Hades, que inclusive é considerado um dos melhores jogos indies de todos os tempos, e está no nosso vídeo de melhores jogos indies que vou deixar aqui no card para você conferir. Bem, Hades é um roguelike de ação isométrica que combina elementos de hack and slash com uma narrativa rica inspirada na mitologia grega. O jogo conta a história de Zagreu, um príncipe do submundo que tenta escapar do reino de seu pai, Hades. Ao longo de sua jornada, Zagreu recebe a ajuda de várias figuras mitológicas, incluindo Atena, Dionísio e Hermes, cada um dos quais concede a ele habilidades únicas. A jogabilidade envolve lutar contra ondas de inimigos em várias câmaras do submundo, cada um com seu próprio conjunto de desafios e recompensas. Hades foi um sucesso comercial e crítico, vendendo mais de 1 milhão de cópias em suas primeiras semanas após o lançamento. O jogo também ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio de melhor jogo de ação e melhor direção de arte no The Game Awards 2020. Em 2021, Hades ganhou o prêmio de melhor jogo no The British Academy Games Awards, o BAFTA, além de outros prêmios em várias categorias. Mas não se engane, apesar de Hades ser o maior jogo do gênero na atualidade, a década de 2020 que acabou de começar não deixou a peteca cair em nenhum momento, e a época dourada dos roguelites continuou. O Vampire Survivors, mesmo lançado em 2022, se destacou por sua simplicidade e jogabilidade contagiante que viciou milhares de players que não conseguiram parar de jogar o game. O desenvolvedor comentou em uma entrevista que, mesmo com visuais simples de pixel art, o jogo se tornou um sucesso cult por sua acessibilidade e profundidade. É realmente assustador como o jogo que só tem um comando e gráficos reciclados de Castlevania tenha feito um sucesso tão estrondoso, a ponto de logo após o lançamento da sua versão antecipada, já haviam diversas cópias do game, todos utilizando dessa mecânica de progressão em escolhas e uma gameplay bem simples. Eu até diria que ele criou um subgênero, o Survival, dentro dos roguelites de tantos jogos, principalmente para mobile, que copiaram essa fórmula dele. E por fim, neste ano de 2023, a esperada sequência de Rogue Legacy 2 foi lançada, trazendo de volta a estrutura do roguelite genealógico do título original, mas com inúmeros aprimoramentos. Ted Lee, cofundador da Scylla Games, falou sobre o novo estilo artístico do game, dizendo que optaram por um estilo cartunesco remanescente de desenhos feitos à mão, combinando elementos 2D e 3D de forma harmoniosa, especialmente em displays 4K na versão PS5. A sequência vendeu mais de 2 milhões de cópias e foi bem elogiada por sua evolução em relação ao título anterior, sendo que muitos o consideram infinitamente melhor que o seu antecessor por melhorar todos os aspectos de sua gameplay, história e design. Bem galera, essa foi a história dos roguelikes que depois se desenvolveram para roguelites, deixando o gênero muito mais amplo e muito mais convidativo para novos players. E aí, curtiram a história? Entenderam? Ficaram com dúvida? Coloque aqui nos campos dos comentários qual é o seu jogo também que você mais gosta desse gênero. E claro, nós estamos aqui fazendo todo aquele aquecimento para o Hades 2 que lançará esse ano e que com certeza, se seguir o passo do seu antecessor, vai ser um sucesso estrondoso. Bem galera, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima!